Essa aqui abrange uma parte de geometria analítica que eu acho bem interessante, acho que pouca gente dá atenção quando o professor ensina isso aqui. E aí quando cai, o povo muitos ficam boiando na questão. Que é sobre a região, quando você tem uma inequação em vez de uma equação, e qual região do plano ela representa. Tá? Então eu vou ensinar aqui alguns conceitos, ou seria técnica, ou dica, ou como funciona para reta, parábola e circunferência, que são os três casos aqui. Ó. Y, se fosse igual aqui, ó, y igual a x ao quadrado, seria uma função quadrática e o gráfico a gente sabe que é uma parábola. Se aqui fosse igual, seria y igual a menos x mais 5, a gente sabe que teria uma reta decrescente. Se fosse aqui igual, teria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, que é uma equação de uma circunferência. Vamos lembrar isso aqui? Começar pela circunferência, que é a mais importante aí que pode cair em geometria analítica. A equação reduzida da circunferência é x menos x do centro da circunferência ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado, tá certo? Agora, quando você tem uma inequação, ela é a mais direta. Eu vou aproveitar aqui, ó. Nem se chama inequação da circunferência. Acho que não tem esse nome não, mas acho que vai fazer sentido, eu gostei. É o seguinte, quando tiver o menor, quando ela for assim, ó, quando ela for menor que o r ao quadrado, vou colocar menor, depois menor igual vai... Quando você tem isso aqui, ó, é a equação. Isso aqui eu vou dizer aqui, ó, vai ser, vamos colocar assim. É a própria, vou ser informal mesmo, para a gente deixar claro. É a própria circunferência. É que quando você tem a equação, eu estou representando o conjunto de pontos que é a circunferência, que é só aquela linha em volta, tá? Quando eu tenho uma inequação com menor que está aqui, menor que o r ao quadrado, pode imaginar que é o conjunto de pontos em que você tem ali os coordenadas ficam abaixo, ficam menores que o raio, ou seja, a parte de dentro representa a região de dentro do círculo, tá? Porque agora que eu estou considerando a área interna, né? E se eu tenho maior que, vai ficar óbvio que é a área, estou representando aí o conjunto de pontos que estão na parte externa do círculo, tá? Então, quando for maior, é a região, vai ser sempre assim, tá? Região, não gosto de falar sempre assim, então é que eu esteja enganado, mas nunca vi isso que não fosse. Externa do círculo, tá? Então, a igualdade vai sempre representar aquela linha do gráfico, conjunto de pontos que formam o gráfico, a parábola, a reta também. Mas o maior e o menor que, a forma de determinar qual região ele representa, vai ser diferente. Para a circunferência, eu acho que é a mais direta, se tiver nessa forma reduzida, tá? E agora vamos colocar aqui reta e parábola juntos, porque senão também não vai caber, e eu não vou focar em revisar tudo desde a parte de função, tá? Como isso aqui já é geometria analítica, você tem que saber que função de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então eu vou falar. E função de segundo grau, o gráfico é uma parábola, tá? Eu vou colocar aqui a tática, a técnica, para você determinar qual região se trata quando ele colocar uma inequação. Tá, vou colocar aqui. Inequação. Quando você fala inequação, você tem reta e parábola. Como que é a técnica para você ver se está representando? Por exemplo, uma reta, só para vocês terem uma ideia aqui do que eu estou falando, fica muito vago. Quando você traça uma reta, você divide o plano em dois semiplanos, em duas regiões. Por exemplo, essa reta aqui. Ela divide o plano nessa região e nessa região. Quando você tem uma parábola, também acontece isso. Tá? Vamos desenhar uma parábola qualquer aqui.
você tem esse plano interior aqui, digamos, a parábola, essa região, e você tem a região externa à parábola. A técnica, deixa eu até vou fazer a coisa aqui, senão não vai caber. Aqui. Tanto para a reta quanto para a parábola, você vai fazer o seguinte para determinar qual região se trata dependendo da questão, se falar menor ou maior. Não tem uma regra mais certinha que nem essa, que é maior está fora, que é menor está dentro, tá? Vai ser assim. Vou fazer um algoritmo meu. Escolha um ponto qualquer que esteja em uma das duas regiões. Vou colocar a observação aqui. Não escolha, esse é um ponto sobre o gráfico, sobre a linha. Tá? Dois. Aqui onde que vai caber isso, pelo amor de Deus? Vamos ver. Vamos fazer uma coisa aqui. Aqui. Vamos usar a computação a meu favor. Aqui. 2. Passo 2. Substitua as coordenadas desse ponto que você escolheu na inequação. Aí, para finalizar, 3. Se o resultado for uma afirmação, vamos entender o que é isso, verdadeira, o ponto escolhido está na região determinada pela inequação. Caso contrário, a região determinada pela equação é aquela que não conter é aquela que não o português é aquela que não, onde o ponto não se encontra. Se ninguém pega no meu pé, professor português. Onde o ponto não se encontra. Na prática vai ficar muito mais tranquilo, vocês vão ver. Vou diminuir isso aqui. Pronto, é isso. Acabou. Eu acabei de dar um resumo do que você faz para resolver qualquer questão dessa aqui. Vamos aplicar? Vamos. Na fazenda Boa Esperança, o plantio de sorgo será feito pela região que satisfaz as seguintes condições. Observe que eu tenho aqui um sistema de inequações. Quando eu tenho um sistema, eu procuro as soluções que satisfazem todas as equações ou inequações dos sistemas. Eu preciso, então, da região que vai satisfazer as três inequações. Combinado? A primeira é x² mais y² menor ou igual a 25. A segunda é y menor ou igual a x². E a terceira é y maior ou igual a menos x mais 5. Tá? A região que representa adequadamente o plantio de sorgo na figura é designado pelo número. Primeiro, vamos começar com essa aqui. Essa aqui é uma equação de uma circunferência. Ah, professor, mas cadê o x do centro e o y do centro? É zero. Quando ela fica nesse formato, significa que ela está aqui, ó, x menos 0 ao quadrado, por isso que ficou x ao quadrado, né? X menos 0 é x, y menos 0 ao quadrado, né? Seria igual a 5 ao quadrado, então seria uma que é o 25. Então a circunferência seria essa, que tem o centro na origem do plano cartesiano, que é o 0, 0, e raio 5. É essa circunferência que já está desenhada para você aqui, ó. Como ele quer menor ou igual ao r², então cai nesse caso aqui, ó, região de dentro do círculo. Então eu sei que o sorgo vai ser em alguma dessas, eu peguei a primeira equação, me dá todos os pontos dentro da circunferência, que é menor ou igual. Então vai estar aqui, eu não vou pintar para não ficar poluído, vai estar dentro dessa circunferência. Beleza? Que já era meio que ele não pintou fora, né? Agora vamos para essa aqui.
Essa aqui, ó, te lembra a equação de uma parábola, né? É uma inequação, mas ela veio dessa equação, ela deriva, não é deriva, mas ela veio dessa equação aqui, ó, y igual a x ao quadrado, que é a parábola mais clássica que tem, né? Aquela que tem a origem também na origem do eixo cartesiano, que tem o vértice na origem do eixo cartesiano, quando x é 0 e y é 0. Tá? Ou seja, é essa parábola que ele já desenhou para a gente aqui, ó. Aqui. A questão é, ele está falando dessa região daqui, quando ele fala menor ou igual a x quadrado, né? Quando ele fala o y menor ou igual a x quadrado, ou ele está falando dessa região de fora, que é de baixo, ou é de cima, digamos assim. Região interna ou a externa à parábola. Qual é a técnica? Primeiro escolha um ponto que não faça parte da parábola. Ou um ponto que você tenha certeza que está para cá, ou um ponto que você tenha certeza que está nessa região. Como eu sei que aqui é o x00, por exemplo, pega números pequenos para ficar mais fácil a conta. Eu vou pegar, por exemplo, digamos que aqui é o ponto, é 1, ou seja, esse ponto aqui, ó, é de coordenada x igual a 1 e y igual a 0. E eu sei que ele está na região externa. Na região externa, ou para baixo da parábola. Substitui nessa inequação os valores desse ponto. Se der uma afirmação verdadeira, é porque você escolheu o ponto na região certa. Se der uma afirmação falsa, é porque a região que está sendo determinada por essa inequação é a que ele não está, é a de dentro. Vamos fazer isso? Y menor ou igual a x ao quadrado. Quem é o y? 0. O y troca por 0, o x você troca por 1. Vai ficar 0 menor ou igual a 1 ao quadrado, que dá 0 menor ou igual a 1. Aí me digam, 0 é menor ou igual a 1? Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. 0 é menor ou igual a 1. Portanto, a região do ponto que você escolheu é a região correta, é a região que está sendo determinada por essa inequação. Se fosse maior ou igual que x quadrado, seria essa aqui de dentro. Tá? Então, eu sei que a região pedida está em algum lugar por aqui. Isso já elimina a alternativa A, que falava que era a região 1, a do sorgo. Falta agora essa reta aqui, ó, que é y, ela vem do y igual a menos x mais 5. Se você perceber, é uma reta decrescente, porque o coeficiente aqui do x é negativo. Você aprende isso lá em função de primeiro grau, função afim. Então, não é essa reta aqui que é crescente, ó. Ele está falando dessa reta aqui. A questão é, ele está falando essa região, quando ele coloca o y maior ou igual a menos x mais 5, ele está falando da região que está, digamos, à direita, ou aqui a nordeste da reta, ou aqui a sudoeste, que é a outra região aqui para baixo da reta. Usa a mesma técnica que eu usei agora para a parábola. Porque se der a região, se isso aqui estiver representando a região à direita, aqui à direita acima, a nordeste, vai ser o sorgo, que vai ser a junção de todos os três, ó. Vai ter que ser a região 4, que é a única que está pintada no nordeste, que dessa reta, que é como eu falo, que está pintada de verde, né? E que sobre a região 4. Se der a de baixo, aí complica, porque pode ser a 2, a 3 ou a 5, né? Poderia ser a 2, a 3 ou a 5, porque pegaria, ó, tudo isso aqui, então a 2, tanto a região 2 quanto a região 3 quanto a região 5 estaria aqui. Estariam dentro da circunferência. Não tinha vamos ver o que dá. Depois a gente pensa nas consequências. Vou pegar um ponto que eu saiba que está em uma região. Por exemplo, pegar aqui a origem. Se você puder pegar a origem, pega a origem. Porque é o mais fácil substituir. Ó, as coordenadas 0, 0, eu sei que está nessa região aqui, a sudoeste da reta. Tá? Então, você troca o x por 0 e o y por 0 e vê se dá verdadeiro ou falso. Vamos lá? 0 maior ou igual a menos 0 mais 5. 0 maior ou igual a menos 0 não muda nada, que 5. Aí é verdadeiro ou falso? 0 é maior ou igual que 5? Não, falso.
Se é falso, o ponto origem 00 não está na região correta. A região que essa inequação representa, então, é a outra, é a de lá, que seria essa aqui, ó. Agora, qual região aqui que está dentro do círculo, dentro do círculo, fora da parábola e a nordeste da reta? Só podia ser a região 4. Só essa satisfaz essa inequação e essa, porque aqui é um sistema. Ela está dentro do círculo, para fora da parábola e a nordeste da reta decrescente. Então, agora, se desse para cá, teria 3 respostas, né? Nem poderia ser 2, 3 e 5 seriam resposta. Porque 2, se fosse a região aqui sudeste, estaria dentro do círculo, fora da parábola, né? Seria estranho. Eu achei que podia ser só 4 ou 2. Mas se desse essa região aqui, poderia ter pego outras regiões. Tá. Acho que ela pensou nisso. Quem fez a questão pensou nisso. Só pode dar o gabarito da letra D de dado.